Quando desfechou sua própria campanha genocida contra a população, basicamente sunita, do Kurdistão, uma campanha que envolveu o consumado e atroz uso de armas químicas, bem como o assassinato e a deportação de centenas de milhares de pessoas, ele a tinha chamado de Operação Anfal, tomando esse termo emprestado de uma justificativa corânica, os despojos, da Surra 8, para o despojamento e a destruição dos não-crentes. Quando as forças da coalizão cruzaram a fronteira iraquiana, encontraram o exército de Saddam dissolvendo-se, feito um torrão de açúcar em chá quente, mas toparam com alguma resistência tenaz de um grupo paramilitar forçado por jihadistas estrangeiros chamados Fedain Saddam. Uma das tarefas desse grupo era executar qualquer um que desse as boas-vindas à intervenção ocidental, e alguns revoltantes enforcamentos e mutilações públicas logo foram capturados em vídeo para que todos vissem. No mínimo, todos podem concordar que o povo iraquiano havia aguentado muita coisa nos precedentes 35 anos de guerra e ditadura, que o regime de Saddam não poderia continuar para sempre como um sistema fora da lei dentro da lei internacional e que, portanto, quaisquer que possam ter sido as objeções aos reais meios de mudança de regime, toda a sociedade merecia um espaço para tomar fôlego, no qual pudesse considerar a reconstrução e a reconciliação. Nem um único minuto de tomada de fôlego foi autorizado. Todo mundo sabe a continuação da história. Os simpatizantes da Al-Qaeda, chefiados por um detento jordaniano chamado Abu Musab al-Zarqawi, desfecharam uma frenética campanha de assassinato e sabotagem. Eles não só matavam mulheres sem véu, jornalistas e professores seculares, não só implantavam bombas em igrejas cristãs, o Iraque talvez tenha 2% de cristãos, e baleavam ou mutilavam cristãos que faziam e vendiam álcool. Não só fizeram um vídeo de assassinato e degola em massa de um contingente de trabalhadores nepaleses convidados que presumiram serem hindus e, portanto, não mereciam qualquer consideração, essas atrocidades podiam ser contadas mais ou menos como rotina. Eles dirigiam a parte mais venenosa de sua campanha de terror contra os concidadãos muçulmanos, as mesquitas e os cortejos fúnebres da longamente oprimida maioria xiita sofriam explosões. Peregrinos que tinham percorrido longas distâncias para os recém-acessíveis santuários de Karbala e Najaf o faziam arriscando suas próprias vidas. Numa carta ao seu líder, Osama Bin Laden, Zarqawi dava as duas principais razões para essa política excepcionalmente cruel. Em primeiro lugar, escreveu ele, os xiitas eram hereges que não percorriam o caminho de pureza salafista correto. Eram, portanto, presa legítima para os verdadeiros santos. Em segundo lugar, se fosse possível induzir uma guerra religiosa dentro da sociedade iraquiana, os planos de uma cruzada ocidental não dariam em nada. A esperança óbvia era atiçar uma contra-reação dos próprios xiitas, o que levaria os árabes sunitas para os braços dos seus protetores bin-ladenistas. E, apesar de alguns nobres apelos por contenção por parte do grande ayatollah xiita Sistani, não se mostrava muito difícil provocar tal reação. Não demorou muito para que os esquadrões de mortes xiitas, muitas vezes trajando uniformes da polícia, estivessem matando e torturando ao acaso membros da fé árabe sunita. A influência subreptícia da vizinha República Islâmica do Irã não era difícil de detectar e em algumas áreas xiitas também se tornou perigoso ser uma mulher sem véu ou uma pessoa secular. O Iraque se vangloria de uma longa história de casamentos mistos e cooperações intercomunitária, mas alguns anos dessa dialética de ódio conseguiram criar uma atmosfera de sofrimento, desconfiança, hostilidade e política baseada em seitas. Mais uma vez, a religião envenena tudo. Em todos os casos que mencionei, houve aqueles que protestaram em nome da religião e que tentaram se opor à maré crescente de fanatismo e ao culto da morte. Posso pensar num punhado de padres, bispos, rabinos e imãs que puseram a humanidade na frente da sua própria seita ou credo. A história nos dá muitos outros exemplos desses, os quais discutirei mais adiante.
Mas esse é um cumprimento ao humanismo, não à religião. Se tocarmos nesse ponto, as crises também levaram a mim, bem como a muitos outros ateístas, a protestar em nome dos católicos que sofriam discriminação na Irlanda, dos muçulmanos bósnios que enfrentavam o extermínio nos Balcãs cristãos, de afegãos e iraquianos xiitas que eram levados a fio da espada por jihadistas sunistas e vice-versa, e inumeráveis outros casos similares. Adotar essa postura é dever elementar de um ser humano com respeito próprio, mas a relutância geral das autoridades clericais em emitir uma condenação sem ambiguidades, seja o Vaticano no caso da Croácia, ou das lideranças sauditas e iranianas no caso de suas respectivas seitas, é uniformemente repugnante, e assim é a disposição de cada rebanho de reverter ao comportamento atávico sobre a menor provocação. Não, Sr. Prater, não achei uma regra prudente buscar ajuda quando o serviço religioso se encerra. E isso, conforme eu disse, é só a letra B. Em todos esses casos, qualquer pessoa preocupada com a segurança ou dignidade humana teria de esperar fervorosamente por uma erupção maciça de secularismo democrático e republicano. Não precisarei viajar a todos esses lugares exóticos para ver o veneno fazendo efeito. Muito antes do dia crítico de 11 de setembro de 2001, pude sentir que a religião estava começando a reafirmar seu desafio à sociedade civil. Quando não estou atuando como um correspondente estrangeiro amador em experiência, levo uma vida bastante tranquila e ordeira. Escrevo livros e ensaios, ensino meus alunos a amar a literatura inglesa. Participo de agradáveis conferências de tipos literários, tomo parte nos transientes debates que surgem na área editorial e na academia. Porém, mesmo essa existência relativamente protegida tem estado sujeita a ultrajantes invasões, insultos e desafios. Em 14 de fevereiro de 1989, meu amigo Salman Rushdie foi atingido simultaneamente por uma sentença de morte e uma sentença de vida, pelo crime de escrever uma obra de ficção. Para ser mais preciso, o chefe teocrático de um estado estrangeiro, o Ayatollah Khomeini do Irã, ofereceu publicamente dinheiro em seu próprio nome como recompensa para o assassinato de um romancista que era cidadão de outro país. Aqueles que foram incentivados a perpetrar esse corrompido esquema de assassinato, que se estendia a todos os envolvidos na publicação de Os Versos Satânicos, não se oferecia somente uma fria quantia em dinheiro, mas também um bilhete para o paraíso. É impossível imaginar uma afronta maior a cada valor da livre expressão. O Ayatollah não tinha lido e provavelmente não podia ler, e, de toda maneira, proibiu todo mundo de ler o romance, mas conseguiu deflagrar horrorosas demonstrações entre os muçulmanos na Grã-Bretanha, bem como no mundo todo, onde multidões queimavam livros e berravam que o autor também devia ser lançado às chamas. Esse episódio, em parte horripilante, em parte grotesco, obviamente teve suas origens no mundo material ou real. O Ayatollah, tendo sacrificado as vidas de centenas de milhares de jovens iranianos numa tentativa de prolongar a guerra que Saddam Hussein começara e assim transformá-la numa vitória para sua própria teologia reacionária, recentemente fora forçado a reconhecer a realidade de concordar com a resolução de cessar fogo nas Nações Unidas. Resolução essa que ele tinha jurado tomar veneno antes de assiná-la. Em outras palavras, ele estava precisando de um problema. Um grupo de muçulmanos reacionários na África do Sul, participantes do parlamento títere do regime do apartheid, havia anunciado que o Sr. Rushdie comparecesse a uma feira literária em seu país. Ele seria morto. Um grupo fundamentalista no Paquistão derramara sangue nas ruas. Khomeini tinha de provar que não podia ser sobrepujado por ninguém. Acontece que há algumas afirmações alegadamente feitas pelo profeta Maomé que são difíceis de conciliar com o ensinamento muçulmano. Eruditos do Corão têm tentado a quadratura desse círculo, sugerindo que, nessas instâncias, o profeta estava acidentalmente recebendo ditados de Satã em vez de Deus. Essa estratagema, que não teria desgraçado a escola mais sinuosa da apologética cristã medieval, oferecia uma oportunidade excelente para um romancista explorar a relação entre texto sagrado e literatura. Mas a mente literal não entende a mente irônica, e a vê sempre como fonte de perigo.
Além disso, Rushidin fora educado como muçulmano e tinha compreensão do Corão, o que efetivamente significava que era um apóstata, e apostasia, segundo Hadid, é passível de punição apenas com a morte. Não há direito de mudança de religião e todos os estados religiosos sempre insistiram em duras penalidades para aqueles que tentaram. Uma série de graves atentados foi realizada por esquadrões da morte religiosos, apoiados por embaixadas iranianas para matar Rushidin. Seus tradutores para o italiano e japonês foram criminosamente agredidos, ao que parece em virtude de uma crença absurda de que o tradutor pudesse saber seu paradeiro, e um deles foi mutilado de forma selvagem e deixado às portas da morte. O editor norueguês foi baleado diversas vezes nas costas com um rifle de alta velocidade e deixado como morto na neve, mas surpreendentemente sobreviveu. Seria de pensar que tal arrogante homicídio de patrocínio estatal, dirigido contra um indivíduo solitário e pacífico que buscava uma vida dedicada à linguagem, tivesse conclamado a uma condenação geral. Mas não foi o que aconteceu. Em consideradas declarações, o Vaticano, o arcebispo de Cantuária e o rabino-chefe sefaradita de Israel, todos adotaram uma postura de simpatia ao Ayatollah. E ao mesmo fez o cardeal arcebispo de Nova York e muitas outras figuras religiosas de menor importância. Enquanto, de maneira geral, davam um jeito de dizer algumas palavras deplorando o fato de recorrer à violência. Todos esses homens declararam que o principal problema levantado pela publicação de Os Versos Satânicos não era o assassinato por mercenários, mas a blasfêmia. Algumas figuras públicas que não faziam parte de ordens religiosas, tal como o escritor marxista John Berger, o historiador conservador Hugh Trevor Roper e o decano dos autores de espionagem John Le Carré, também declararam que Rushidin era o responsável por seus próprios problemas e os fizera desabar sobre si ao ofender uma grande religião monoteísta. Para essas pessoas não parecia haver nada de fanático, nada de fantástico no fato de a polícia britânica ter de defender um cidadão mesmo muçulmano nascido na Índia de uma campanha orquestrada para tirar sua vida em nome de Deus. Protegida como a minha vida normalmente é, senti o gosto dessa situação surreal quando o Sr. Rushidin veio para Washington durante o fim de semana de Ação de Graças de 1993 para manter um compromisso com o presidente Clinton. E ficou 1 ou 2 noites em meu apartamento. Uma enorme e ameaçadora operação de segurança foi necessária para concretizar isso, e quando a visita terminou, pediram-me para fazer uma visita ao Departamento de Estado. Ali fui informado por um funcionário sênior de que fora interceptada uma conversa digna de crédito manifestando a intervenção de vingança contra mim e a minha família. Fui aconselhado a mudar meu endereço e o número de telefone, o que me pareceu uma maneira improvável de evitar represálias. No entanto, chamou a minha atenção para algo que eu já sabia. Não é possível dizer, bem, você segue no seu sonho xiita de um imã oculto e eu sigo no meu estudo de Thomas Paine e George Well. E o mundo é grande o bastante para nós dois. O verdadeiro crente não consegue descansar até o mundo inteiro curvar-se aos seus pés. Não é óbvio para todos, digamos, os devotos, que a autoridade religiosa é suprema e que aqueles que declinam em reconhecê-la abriram mão do seu direito de existir? E, como sempre acontece, foram os assassinos dos xiitas que forçaram esse ponto ao chamar a atenção do mundo alguns anos depois. O regime do Talibã no Afeganistão havia sido tão medonho, chacinando a população hazara xiita, que o próprio Irã havia considerado invadir o país em 1999. E tão grande era a obsessão do Talibã pela profanação que bombardearam e destruíram metodicamente uma das maiores obras culturais do mundo, as estátuas gêmeas de Buda em Bamiyan, que na sua magnificência mostravam a fusão dos estilos helênicos e outros no passado do Afeganistão. Mas, pré-islâmicas como eram, as estátuas constituíam um permanente insulto ao Talibã e a seus hóspedes da Al-Qaeda, e a redução de Bamiyan a cacos e entulho serviu de prenúncio para a incineração de outras 2 estruturas gêmeas, bem como de quase 3.000 vidas humanas no centro de Manhattan, no outono de 2001. Todo mundo tem seu próprio 11 de setembro,
Vou passar por cima do meu, exceto para dizer que alguém que eu conhecia ligeiramente foi lançada contra os muros do Pentágono, tendo conseguido telefonar ao marido, dando uma descrição dos assassinos e das suas táticas, e tendo sabido por ele que não se tratava de um sequestro e que ela ia morrer. Do telhado do meu prédio, em Washington, pude ver a fumaça subindo do outro lado do rio, e desde então nunca mais passei pelo Capitólio ou pela Casa Branca sem pensar no que poderia ter acontecido não fosse a coragem e o expediente dos passageiros do avião que conseguiram fazer com que ele pousasse na Pensilvânia a apenas 20 minutos de voo do seu destino. Bem, numa resposta adicional a Dennis Prager, fui capaz de escrever: aí está a sua resposta. Os 19 assassinos suicidas de Nova York, Washington e Pensilvânia eram, sem sombra de dúvida, os crentes mais sinceros dentro daqueles aviões. Talvez possamos ouvir um pouco menos sobre como pessoas de fé possuem vantagens morais que outros só têm a invejar, e o que aprender com o júbilo e a estática propaganda com que o grande feito de felicidade foi recebido no mundo islâmico. Na época, os Estados Unidos tinham um advogado-geral chamado John Ashcroft, que afirmara que o país não tinha rei exceto Jesus. Uma declaração exatamente 2 palavras longas demais. E um presidente que queria entregar o cuidado dos pobres a instituições como base na fé. Não poderia ser esse um momento em que a luz da razão e a defesa de uma sociedade que separasse igreja e Estado e que valorizasse a livre expressão e a livre investigação ganhasse 1 ou 2 pontos? A decepção foi, e para mim continua sendo, aguda. Em poucas horas, os reverendos Patty Robertson e Jerry Falwell anunciaram que a imolação de seus semelhantes era um julgamento divino da sociedade secular que tolerava homossexualidade e aborto. No serviço memorial solene pelas vítimas realizada na bela Catedral Nacional em Washington, foi permitida uma prédica de Billy Graham, um homem cuja ficha de oportunismos e antissemitismos já é por si só uma pequena desgraça nacional. Seu absurdo sermão fazia a alegação de que todos os mortos estavam agora no paraíso e não retornariam a nós, mesmo que pudessem. Digo absurdo porque é impossível, mesmo nos termos mais lenientes, acreditar que um bom número de cidadãos pecadores não fora assassinado naquele dia pela Al-Qaeda. E não há razão para acreditar que Billy Graham pudesse saber os paradeiros de suas almas, muito menos seus desejos póstumos, mas havia também algo de sinistro em ouvir alegações detalhadas de conhecimento do paraíso do tipo que o próprio Bin Laden estava fazendo em nome dos assassinos. As coisas continuaram a se deteriorar no intervalo entre a remoção do Talibã e a derrubada de Saddam Hussein. Um oficial militar sênior chamado General William Boykin anunciou que lhe fora concedida uma visão enquanto servia anteriormente durante o fiasco na Somália. Ao que parece, a face do próprio Satã fora detectada por alguma fotografia aérea de Mogadíscio. Mas isso servia apenas para aumentar a confiança do general de que seu Deus era mais forte que a divindade malévola da oposição. Na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, em Colorado Springs, revelou-se que cadetes judeus e agnósticos estavam sendo cruelmente agredidos por um grupo de quadros renascidos que não sofriam punição, insistindo que apenas aceitando Jesus como salvador pessoal eles eram qualificados para servir. O vice-comandante da academia enviou e-mails fazendo proselitismos por um dia nacional de oração cristã. Uma capelã chamada Melinda Morton, que se queixou dessa histeria e intimidação, foi abruptamente transferida para uma base distante no Japão. Entre mentes, o multiculturalismo vazio também contribuía com o seu quinhão, assegurando, entre outros meios, a distribuição de edições sauditas baratas do Corão para uso no sistema prisional americano. Esses textos awabis iam ainda mais longe que o original, recomendando a guerra santa contra todos os cristãos, judeus e secularistas. Observar tudo isso era testemunhar um tipo de suicídio cultural, um suicídio assistido, no qual crentes e não crentes estavam igualmente preparados para oficiar. Deve-se ressaltar que esse tipo de assunto
além de ser antiético e antiprofissional, era também decididamente inconstitucional e anti-americano. James Madison, autor da primeira emenda à Constituição, que proíbe qualquer lei referente ao estabelecimento de uma religião, foi também autor do artigo 6º, que declara sem qualquer ambiguidade que nenhum teste religioso jamais será exigido como qualificação para qualquer agência ou órgão público. Seus memorandos desvinculados deixam muito claro que ele, a princípio, se opunha à nomeação governamental de capelães, fossem para as Forças Armadas ou nas cerimônias de abertura do Congresso. O estabelecimento de uma capelania no Congresso é uma violação palpável da igualdade de direitos, bem como de princípios constitucionais. Quanto à presença clerical nas Forças Armadas, Madison escreveu: o objeto desse estabelecimento é sedutor, o motivo é louvável. Mas não é mais seguro ater-se a um princípio certo e confiar nas suas consequências do que confiar no raciocínio, por mais capcioso que seja, em favor de um princípio errado? Observem os exércitos e marinhas do mundo e digam se na indicação de seus ministros de religião o que está mais em vista, o interesse espiritual dos rebanhos ou o interesse temporal do pastor. Qualquer um que citasse Madison hoje provavelmente seria considerado ou subversivo ou insano e, contudo, sem ele e Thomas Jefferson, coautores do Estatuto da Virgínia sobre liberdade religiosa, os Estados Unidos teriam prosseguido como era antes, com os judeus proibidos de exercer certos cargos em alguns estados, os católicos em outros e, no estado mais católico, em Maryland, uma lei pela qual palavras profanas concernentes à Santa Trindade eram passíveis de punição por tortura, marcação a ferro e, na terceira ofensa, morte sem benefício de clero. A Geórgia continuaria sustentando que sua fé estadual oficial era o protestantismo, qualquer que pudesse ser entre os muitos híbridos de Lutero. À medida que o debate sobre a intervenção no Iraque ia se tornando mais acalorado, torrentes positivas de absurdos jorravam dos púlpitos. A maioria das igrejas se opunham ao esforço de remover Saddam Hussein, e o Papa se desgraçou completamente emitindo um convite pessoal ao procurado criminoso de guerra Tariq Assis, um homem responsável pelo assassinato oficial de crianças. Assis não só foi bem recebido no Vaticano, como importante membro católico de um partido fascista governante. Não foi a primeira vez que tal indulgência foi concedida, como foi levado a assistir uma sessão pessoal de preces no Santuário de São Francisco, que aparentemente costumava discursar para os pássaros. Isso ele deve ter pensado, era fácil demais. Do outro lado do espectro confessional, alguns, mas não todos, os evangélicos americanos trovejavam jubilosamente ante a perspectiva de ganhar o mundo muçulmano para Jesus. Digo, alguns, mas não todos, porque um grupo dissidente fundamentalista começou a partir dali a fazer piquetes nos funerais de soldados americanos mortos no Iraque, alegando que suas mortes são uma punição divina por causa da homossexualidade americana. Uma placa especialmente saborosa, esfregada na cara dos enlutados, é graças a Deus pelos IEDs. As bombas colocadas junto às estradas por fascistas muçulmanos igualmente anti-gays. Não é meu problema decidir qual é a teologia correta aqui. Eu diria que as chances de qualquer um estar correta são as mesmas. Charles Stanley, cujos sermões semanais da primeira igreja batista em Atlanta são assistidos por milhões de pessoas, poderia ter sido qualquer imã demagógico quando disse: devemos nos oferecer para servir ao esforço de guerra de qualquer maneira possível. Deus combate com gente que se opõe a ele, que luta contra ele e seus seguidores. O serviço de notícias Baptist Press da sua organização imprimiu o artigo de um missionário exultante pelo fato de a política externa americana, o seu poder militar, abriram uma oportunidade para o evangelho na terra de Abraão, Isaque e Jacó. Para não ser superado, Tim LaHaye resolveu ir ainda mais longe. Mais conhecido como coautor da série de romances Pulp Left Behind, que deixa um americano médio pronto para o arrebatamento e depois para o Armagedão, ele falou do Iraque como um ponto focal dos acontecimentos dos fins dos tempos.
Outros entusiastas bíblicos tentaram ligar Saddam Hussein ao perverso rei Nabucodonosor da antiga Babilônia, uma comparação que o próprio ditador provavelmente teria aprovado, dada a reconstrução feita por ele dos antigos muros da Babilônia, com tijolos que tinham seu nome inscrito em cada um deles. Assim, em vez de uma discussão racional sobre a melhor maneira de conter e derrotar o fanatismo religioso, havia o reforço mútuo das duas formas da mania. A agressão jihadista reconjurava o aspecto sanguinário das cruzadas. Sob esse aspecto, a religião não é diferente do racismo. Uma versão dela inspira e provoca outra. Certa vez me fizeram outra pergunta traiçoeira, pouco mais profunda que a de Dennis Prager, destinada a revelar o meu nível de preconceito latente. Você está numa plataforma de metrô em Nova York, tarde da noite, numa estação deserta. De repente aparece um grupo de uma dúzia de negros. Você permanece onde está ou se dirige para a saída? Mais uma vez fui capaz de responder que tinha tido essa exata experiência, esperando sozinho um trem, bem depois da meia-noite. Vi-me de repente acompanhado de uma equipe de manutenção saindo do túnel, com suas ferramentas e luvas de trabalho. Todos eles eram negros. Imediatamente me senti mais seguro e fui na direção deles. Não tinha a menor ideia de qual era a sua filiação religiosa. Mas, nos outros casos que citei, a religião tinha sido um enorme multiplicador de suspeita e ódio tribal, com os membros de cada grupo falando do outro precisamente nos mesmos tons de intolerância. Os cristãos comem carne de porco contaminada e eles e os judeus ingerem o venenoso álcool. Os moradores budistas e muçulmanos do Sri Lanka culpavam as celebrações de Natal de 2004, onde se consumia o vinho, pelo tsunami que imediatamente se seguiu. Católicos são sujos e têm filhos demais. Os muçulmanos procriam como coelhos e limpam o traseiro com a mão errada. Os judeus têm piolho nas barbas e buscam o sangue de crianças cristãs para adicionar sabor e prazer às matzah da Páscoa judaica, o Pessah e assim por diante.